Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante. Nessa feita a gente vai falar acerca de fé, fé para vencer. Vamos falar então da temática, fé para vencer. Nós temos o exemplo clássico do personagem bíblico Davi. Davi, ele não tinha competência, capacidade, estrutura para vencer o gigante Golias. Não foi escolhido para ser ungido diante dos olhos humanos da casa de Jessé. Mas Deus conhecia o seu íntimo, seu mais profundo, e via que ele era um guerreiro. Que antes dele derrotar o próprio gigante Golias, ele já tinha pego 2 leões ou enfrentado e outros animais ou bestas feras, porque de fato, em sua essência, ele tinha fé. E é isso que importa. Jesus, certa feita, disse que a fé, comparada a um grão de mostarda, ela pode muitos de seus efeitos. Ou seja, se você tem um pouquinho, que nem um grão de mostarda, você já pode ser considerado um vencedor. Você já conseguirá transpor os montes, entre aspas, de modo figurado. Os montes do sofrimento, os montes da tribulação, das dores, das crises, os montes da dificuldade, os montes dos problemas na área conjugal, material, financeira, profissional, na área do próprio físico da pessoa, da saúde e etc. Então é necessário ter fé. É isso mesmo, eu recebi aqui um joinha, vai dando seu like, eu sei que ainda não deu, e se porventura não é inscrito no canal, vai se inscrevendo. Então, meus caros, é necessário ter fé. Davi é o exemplo clássico de fé. Ele, menino ruivo, pequeno, de pouca estatura, não tendo musculatura, não tendo força, né, no sentido físico, né, aparente, para derrotar o gigante Golias. Mas, no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor, ele venceu. E é isso que a gente tem que colocar. Colocar Deus em primeiro lugar, em nome do Senhor, nós vamos vencer todas as batalhas e dificuldades. Ele pegou as pedrinhas, atacou uma delas, um gigante, e ele caiu. Então, que nós usamos as armas que Deus nos deu para sairmos vitoriosos das batalhas, para não nos desanimar, porque o inimigo, ele aparenta, né, aquela estrutura toda, aquela força toda, e quer nos dizer o seguinte: olha, você não pode ir comigo, olha, você é um inferior. Coloca aquele complexo de inferior, que você não é nada, que você não é ninguém, que você não pode, que já está tudo feito, que não adianta fazer mais nada, enfim, o desânimo, o desespero, tudo isso. Mas se você for na fé, em nome do Senhor dos Exércitos, mas se você for, de fato, adiante, avante com o Senhor, com certeza a vitória vai ser estupenda, maravilhosa na sua vida. Lembramos que Moisés, quando o faraó estava atrás com o seu exército, do povo israelita de Deus, e que Deus falou para Moisés: marchai, seguir avante. E é isso que tem que fazer, obedecer à voz do Senhor, ter fé. Ah, tem um mar vermelho, atrás tem os faraós. Aliás, tem faraó, tem um exército faraônico. E agora o que vai ser? Há uma terceira posição, há uma terceira via, uma terceira possibilidade, que é Deus, que opera no impossível, que opera aonde o homem não pode fazer. Por isso é necessário ter fé, fé para receber bênçãos, para receber maravilhas do Senhor, cura, libertação, transformação e principalmente salvação, vida eterna, porque é por meio da fé que nós somos salvos. Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe o irmão glorioso que aí está presente. Então, nós temos que pensar nesse sentido. Fé sem obras, ela é morta. A fé é necessária com as obras, não as obras do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, de você ter que ir lá seguir
a lei cerimonial, você tem que lá que seguir, guardar o sábado, por exemplo, ou ter que fazer toda aquela ritualística para perdão de pecados, né, como cordeiro, etc. Não é isso. As obras ali da fé são exatamente você, como já disse em muitas oportunidades, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se esforçar nesse sentido. Aí sim você tem uma fé genuína e, por conseguinte, Deus age por intermédio dessa fé para lhe garantir a vitória. Lembrando que o Senhor Jesus sempre, quando curava, ele dizia: a tua fé te salvou. Ele nunca disse que era Deus que agia por si só, mas sim a fé. Ou seja, é necessário fé para Deus agir. É uma mão dupla. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Em 1:8 de Josué nos diz o seguinte: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Não temas, esforça-te, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Ou seja, você faz a sua parte, Deus faz a dele. Num tempo certo, obviamente, Deus vai operar de uma maneira tremenda, poderosa na nossa vida. E esse mal que hoje nos ataca ou nos afeta, nós vamos nos livrar e vamos dar glórias e honras ao nome do Senhor. Então é necessário fé, fé para vencer em vários quesitos da nossa vida. Porque se nós não tivermos fé, nem a levantar da cama a gente a levanta. Se nós não tivermos fé, nem ir ao banheiro para fazer a nossa higiene pessoal a gente levanta. Então é necessário ter fé, porque exatamente é a fé que nos faz vencer. E o interessante é que muitas pessoas passam uma série de problemáticas, uma série de situações. E às vezes a nossa situação não é tão adversa como a de muitos. E o que acontece é que a gente acaba nos desanimando, enquanto que outros que têm tudo para se desanimar estão sempre alegres, estão sempre mostrando que são vitoriosos. Por exemplo, eu às vezes fico analisando as pessoas com deficiência, com dificuldade. Aqui na cidade tem um menino de agora já deve ter uns 6 anos mais ou menos, mas eu acompanho ele desde os 2 anos de idade. E ele tem um problema que eu não sei o nome exatamente do problema, mas as suas pernas não existem. É tipo que nem toco, né? E é do joelho, toquinho no joelho. E os braços também. Mas a criança, como as outras crianças, sempre muito alegre, sempre muito risonha, feliz, inspirando confiança, inspirando exatamente até mesmo a fé. Ele pega o skate dele e brinca como se fosse um skatista, da maneira que ele pode. Enfim, e eu olho para aquela criança e vejo, ele tem tudo para se decepcionar, para deprimir-se, mas não se deprime. Aí uns vão dizer, mas é criança. Mesmo assim, porque de fato ali o que importa mesmo é o que ele está fazendo nas suas possibilidades. E às vezes a gente quer muito, muito e não vê que o pouco que a gente tem e critica, muitos não têm. E nós temos que dar glória a Deus por isso. Por exemplo, graças a Deus, vamos dizer em boa parte, tem braço, tem perna, enxerga, ouve, e mesmo assim está reclamando. Mesmo assim já não tem tanta fé. Quanto que outros que estão com uma série de deficiências, debilidades, têm fé. Fé, inclusive, até para ser curados de cegueira, a cegueira mesmo física, não espiritual necessariamente, e de tantas outras patologias. Então é necessário nós termos fé. Fé não simplesmente da boca para fora, mas uma fé sincera, uma fé não fingida, uma fé que não é aquela que Satanás tem, de crer, né, em Deus, estremecer, mas não que obedecer. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então, é necessário fazer as obras da fé, que é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas, ser mais grato, ser mais um homem e uma mulher de Deus, estar em adoração, estar fazendo a vontade de Deus, e conseguinte, ou por conseguinte, fazer também o bem ao próximo naquilo que podemos. Né? Nós não vamos ser julgados por aquilo que nós não podemos fazer. Fazer isso, então, será muito bem aí
respaldado a nossa fé e nós teremos com certeza a vitória. Então, meus caros, pensando acerca disso, a gente pode aqui ficar noites e noites, dias e mais dias falando de fé, dos heróis da fé que revela Hebreus. Por exemplo, o caso de Moisés. Moisés teve fé de recusar a ser filho da filha de Faraó para servir o Senhor. Teve a fé de desprezar o gozo da carne, o gozo do pecado, para ser líder da nação israelita naquele momento que o povo estava na escravidão no Egito. Sem falar que ele era gago, que ele tinha uma deficiência com a sua própria fala. E que até em dado momento ele disse para o Senhor: eu, Senhor, tenho essa fala, não sei falar muito direito, que não tem tanta autoridade assim, você me escolhe. Mas é aquilo que a Bíblia nos diz, que Deus escolhe as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. A fortaleza dos homens, ela é tão fraca que a própria fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens, bem como a sabedoria de Deus, que até a sua loucura é mais sábia que a dos homens. Então, pensamos nesse sentido, porque Deus trabalha no silêncio e trabalha com as diferenças para fazer com que o seu nome seja enaltecido, glorificado de uma maneira tremenda, não geralmente convencional. É só você analisar a Bíblia de cabo a rabo, os personagens bíblicos, as passagens, o que ocorreu. Você vai ver exatamente que a maioria dos grandes destaques dos personagens, dos profetas de Deus, sempre tinha uma debilidade com eles. Eles não eram 100% perfeitos, eles não eram 100% confiáveis no sentido de ser realmente pessoas firmes e tal. Eles sempre tinham algum problema, mas Deus mesmo assim não os desprezou, os capacitou e usou. Até mesmo se a gente for considerar ali os apóstolos, sempre tinham suas falhas, suas diferenças, mas Deus também usou de uma maneira tremenda. E assim é Deus para conosco. Ele nos capacita, nós não somos capacitados, mas Deus capacita os seus escolhidos. Deus faz grandes maravilhas, claro, obviamente, a partir de quando nós queremos, porque se a gente não querer, nada vai ser feito. Muitos pensam que determinadas coisas vão se resolverem a partir do agir de Deus, sem a pessoa não fazer nada. Não, nada vai cair dos céus se você não for atrás, se você de fato não procurar. É só um dado histórico, por exemplo, para acontecer um orvalho cair dos céus, a chuva que está caindo aqui na cidade, tem tudo um processo. Tem o processo do calor, da evaporação desse calor na terra, que vai subindo, e vai fazendo as nuvens vão ficando carregadas, depois vem a chuva. Tem tudo um processo, tem tudo um agir que não depende nem de Deus, já é da própria natureza, que ele se compõe ali, vamos dizer. E assim é o ser humano tem que fazer a sua parte, e Deus vai honrá-lo de acordo com cada mais esforço, ou cada vez mais o seu esforço. Deixa eu ver algumas mensagens aqui dos irmãos, acho que é só o irmão Glorioso está fazendo aí a sua manifestação, né? Fé para vencer só é possível por meio da obediência sincera, verdade. E a obediência à palavra do Senhor, temer a Deus, é o princípio de toda a sabedoria. Porque às vezes, a gente vai sendo sincero, muitos confundem a obediência a um pastor, a uma instituição religiosa, a um credo, e despreza até mesmo os mandamentos do Senhor. É aquilo que Jesus, certa feita, falou. Vós, por conta de seguir a tradição, invalidais o mandamento de Deus. Porque ele seguiu a tradição, por exemplo, dos anciãos e de outras tradições, que tinham o dízimo como sagrado e que não poderia tocar ou mexer nesse dízimo nem para ajudar os próprios da família, seus pais, ou a seu pai, sua mãe. E então Jesus falou isso: olha, o mandamento do Senhor é mais válido do que essa tradição, porque o mandamento é honrar pai e mãe, não é? O mandamento com promessa. E aí, veja que às vezes a gente acha que está obedecendo a Deus, mas está obedecendo um costume, uma moral, uma tradição, uma sistemática religiosa, uma lei religiosa, tão somente, e não exatamente aquilo que é
da vontade do Senhor, que se faz por livre e espontânea vontade. Então, realmente é a fé que nos faz vencer, que é a mola propulsora para o sucesso, para a bênção, para a vitória, para nós vencermos as maiores dificuldades. Jesus, certa feita, disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu serei contigo. Paulo, no seu findar da sua vida, ele disse que combateu o bom combate, acabou a carreira e o que? Guardou a fé. É isso que as pessoas têm que fazer, e que ela tem que estar na vida de você. Por quê? Se o Filho do Homem vir, porventura, achará fé? É isso que a gente tem que pensar, tem que continuar nessa persistência da fé. Fé essa, não fé, como já disse, cega, mentirosa, fingida, mas uma fé genuína. E então, para nós vencermos como Jesus venceu os dias ruins, é necessário nós termos a mesma fé de Cristo. É necessário nós sermos homens e mulheres tementes ao Senhor, de uma maneira, obviamente, bíblica, respaldada pelo Evangelho, não de acordo com algumas crendices, porque crença, há uma diferença de fé e crença. Crença há várias, fés, não existe fés, né? Se você for colocar, vai ficar quase que nem fezes. Não existe. Crenças existem muitas, crendices existem muitas. Eu creio na teoria do Big Bang, eu creio na teoria da evolução, eu creio, né, nos séculos, eu creio no Deus tal, eu creio no que prega o Buda, eu creio na tradição católica, eu creio na tradição, enfim, tem várias crenças, mas a fé é uma só. Aliás, o apóstolo Paulo chega a nos dizer que a igreja deve ter uma unidade, ela deve prezar por uma só fé, por um só amor, uma só doutrina, por um só batismo. É que Paulo nos revela, parece, em Efésios. Então, realmente, é só uma direção. Não são vários caminhos que nos conduzem ao céu. Isso é um grande equívoco que a teologia universalista prega. Todos os caminhos levam, apontam a Deus. Não é verdade. Apenas um único caminho, Jesus Cristo. Seguir as suas pisadas, seguir o que ele fez. Ali um exemplo clássico, o maior deles, né, podemos colocar assim, de fé. No Novo Testamento nós temos o maior exemplo de fé, Jesus. Nós temos também no Velho Testamento um dos maiores exemplos, ou até o maior, de fé, que foi Jó. Perdeu tudo e permaneceu sincero, não amaldiçoou a Deus, aceitou a aprovação de Deus e teve no final a restituição de tudo aquilo que tinha perdido, de bens, de gado, de campo, enfim. Ele perdeu naquela ocasião até mesmo seus filhos, até mesmo suas fazendas, seus bens mais preciosos e tudo. E é isso que também demonstra fé, porque às vezes você ter fé simplesmente em algo que tem uma viabilidade para dar certo, não, eu vou crer porque eu tenho certeza, já está quase que evidente que vai dar certo. Né? Ou ter fé simplesmente para abundância, para bênçãos é uma coisa. Agora eu quero ver ter fé quando você está passando por uma situação bem calamitosa, bem terrível, bem complicada, como foi o caso de Jó, e de não blasfemar a Deus, contra Deus, né? E de não falar mal de Deus. Então, é uma questão muito complicadíssima nesse sentido aí. Hoje em dia, se costuma falar de fé. Como se costuma falar de fé? De uma maneira genérica. Por exemplo, tem uma música do Rapa que diz o seguinte, e a gente acaba escutando porque aqui atrás tem um bar, e de vez em quando a gente coloca música aqui, que diz o seguinte: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. É uma sentença até correta, né? Se você for analisar, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Mas qual é a fé? A fé que o mundo propaga? Que o mundo acha que é uma fé? Ou é a fé no Senhor Jesus Cristo, que é o eterno Salvador? A fé em temer a Deus sobre todas as coisas, fazer o bem ao próximo a si mesmo, configurando o exercer o amor. Nessa crença, nessa, vamos dizer assim, pregação odierna atualmente, o atual, de dizer para quem tem fé a vida nunca tem fim, dá até entender ou soa como uma arrogância, como uma prepotência
E o próprio sujeito está querendo dizer que se ele tem fé, puxa, ele não vai morrer, mas não morrer mesmo, não vai passar por grandes problemas e não vai falecer aqui nessa vida, né? Se for para pensar com esse outro viés, não sei exatamente o contexto do que o Falcão do Rapa fez essa música, mas dá para ter essa interpretação, porque a fé genuína mesmo é só essa, como eu estava lhe dizendo, tá? Então, meus caros, pensamos nesse sentido, porque para vencer tudo é necessário fé. Para a gente ter um casamento, para quem está passando pela ação de um casamento abençoado, é necessário ter fé. Fé que um dia o cônjuge, seja homem, seja mulher, seja esposo ou esposa, vai voltar a Cristo, se já está afastado, reconciliar, ou vai entrar no caminho do Senhor, mas nem por força, nem por violência, com mansidão, com temperança. No caso da profissão, da mesma maneira, um eventual emprego ou coisa nesse sentido, e várias áreas da nossa vida. É necessário realmente a nossa determinação para termos a bênção. E a determinação passa-se por ter fé, fé com prática, né? Você vai arregaçar as mangas e vai à luta, e vai tentar. Uma hora que tanto bater, a porta vai se abrir, ou senão Deus vai abrir como uma terceira via, abrindo porta onde não há porta. Você crê nisso, você crê nisso, então vai avante. Então, de fato, faça a sua parte, faça aquilo que você pode fazer, que lhe compete. Porque tem coisas, obviamente, que não competem nem a mim, nem a você, sim, unicamente, exclusivamente a Deus. Mas em síntese, o que eu queria falar nessa pequena live, que geralmente é próximo do meio-dia, a live é pequena mesmo, é de poucos minutos, era a respeito disso, a importância de nós termos fé para viver, para estarmos bem com Deus, para não desanimarmos, para quando vier os grandes problemas, a gente permanecer intacto, ileso, passar pela dificuldade incólume, ou seja, sem passar por maiores perrengues ou sofrimentos todos. O caminho do Evangelho, do Santo Evangelho, ele propõe o quê? Espinhos e pedregulhos. Não é um caminho não só apertado, mas também tem os seus problemas no andar desse caminho. Mas ele conduz aos céus. Já o caminho lá, bonito, perfeito, não conduz. Então, às vezes, a gente tem que pensar nesse sentido. As dificuldades também é para nós crescermos, para testarmos a nossa fé, para ver se realmente nós estamos aptos, dispostos a servir a Deus e sermos considerados assim, por conseguinte, filhos dele. É claro, se porventura nós desanimarmos ou tivermos alguma falha, alguma queda, Deus está pronto para nos ajudar. Né? A gente tem que pensar assim, porque a Bíblia nos diz, Jesus nos diz que a carne é fraca, o espírito é forte, a carne é fraca, nós estamos suscetíveis a qualquer queda, a qualquer problemática nesse sentido. No entanto, temos que exacerbar ou exaltar, melhor dizendo, a questão da fé. A fé, inclusive, se você caiu, para reerguer, para tentar novamente, para fazer a vontade de Deus, para continuar trilhando. A Bíblia nos diz que, ainda que nós permanecemos infiéis, ou estejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus não é filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele cumpre a sua palavra. Tem uma fidelidade da parte dele. Basta os céus e a terra, mas as suas palavras vão passar. Portanto, se nós estamos em fé, continuamos em fé. E todas as dificuldades nós vamos vencer. E aquilo que ficar complicado para vencer, eu tenho toda a certeza que Deus vai ajudar, como ajudou seus servos, seus profetas, como no caso de Elias, que desanimou ao tal ponto de querer até a sua própria morte, não quis mais comer, não quis mais fazer absolutamente nada. Foi ali uma depressão da mais extrema que ele passou, e Deus foi lá, usou o anjo para lhe confortar, dando a comida, dando a bebida e dizendo para ele seguir. E ele então caminhou ali por 40 dias, 40 noites, e o final dessa história a gente já sabe, ele foi arrebatado naquela carruagem de fogo. Às vezes Deus tem um propósito na sua vida totalmente diferente daquilo que você pensa. E para o bem, obviamente. Você pensa que vai ter uma vida derrotada, uma vida só sofrimento, porque também você já tem um histórico assim, a sua vida já tem um histórico. O problema é na família, problemas em várias áreas, mas Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para nós, e nós não sabemos quais são os desígnios de Deus.
Agora, Ele tem tudo de bom para cada um de nós, basta nós apenas entregarmos o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, confiar nele, o mais tudo Ele vai fazer, o mais tudo Ele fará. Então, confiamos com toda certeza que a vitória virá de uma maneira certa, tremenda. E outra questão, eu estou falando aqui de fé para vencer. Você tem que ter a fé, obviamente, em Deus, em primeiro lugar, para vencer. Mas você também tem que ter um pouco de fé em si. Não é pecado você ter fé em si. Não para você ser arrogante, não para você ser o bambambam, para você achar que é o tal, não, eu confio, eu sou bom e tal. Não é isso. Estou dizendo no sentido de você confiar que Deus vai agir na sua vida e por isso você vai fazer a sua parte. Se você não tem fé que você remover uma pá vai fazer a diferença, né? Remover um pedaço de terra ou fazer qualquer movimento não vai fazer a diferença, se você não crê que aquilo vai fazer a diferença, realmente fica complicado. Então, você tem que ter essa fé, vamos dizer assim, e assim Deus vai agir com toda certeza no momento certo, na hora certa, para de fato nos abençoar. Então, pensamos nesse sentido, meus caros, acho que era isso que eu tinha para falar aqui nessa live que a gente faz de meio-dia. Deus abençoe, tá? Até a próxima meditação, reflexão. Sempre nesse horário nós vamos fazer perto do meio-dia ou até mesmo meio-dia alguma reflexão acerca da palavra, do cotidiano, etc. Até mais. Bom domingo para todos, né? Bom restinho de final de semana para todos aí. Boa tarde.